O tempo do fim. Quando será o fim? Para muitas pessoas, o fim ainda vai demorar. Ah, mas vamos deixar para lá, para o final. Isso foi quando Deus quis falar com Daniel, através do anjo. Deus falou do anjo como se fosse na época que nós estamos pensando que estamos vivendo. Nós estamos pensando que estamos vivendo na época de Daniel. Quando a gente fala assim, lá no final, sabe, vai acontecer isso e aquilo. Mas eu quero fazer aqui uma reflexão sobre Daniel, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Sobre Daniel e João. Como se fosse um reencontro do passado com o presente. Só para a gente entender um pouquinho disso aqui. Eu quero ler com vocês, aqui no capítulo de Daniel, capítulo 10, no versículo 14. Porque aqui Daniel teve uma visão. Ele teve duas visões, né? Então, eu quero ler com vocês aqui no versículo 14, diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. É isso que ele queria fazer entender, Daniel, o que ia acontecer com o povo dele nos finais do tempo. E aqui no capítulo 12, no versículo 4, ele diz assim, o anjo diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ó Daniel, guarda isso até o tempo do fim. Sela esse livro. Sela. Isso não é para você agora. Então sela, Daniel, esse livro. E aqui diz assim: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Vai, Daniel. Você vai descansar. Depois levantará, você vai se levantar para receber a coroa. É isso. Quer dizer, Deus fez ele entender tudo o que ia acontecer com o povo dele no fim dos tempos. Agora eu queria vir aqui em Apocalipse, João. E João diz assim, no versículo 22, versículo 6, diz assim: a certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Depois, diz assim no final, aqui no versículo 10 do capítulo 22 de Apocalipse. Disse-me ainda, João dizendo, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Está vendo? Isso é um encontro do passado com o presente. Daniel estava ouvindo e passando para nós aquilo que ouviu e viu que ia acontecer no fim dos tempos com o povo de Deus. Agora João está pedindo Daniel para selar o livro, que não era para aquele tempo. Inclusive, Daniel ia descansar, Daniel ia morrer. Ia passar esse tempo de Daniel até João. Agora João está dizendo tudo o que ele viu,
e ouviu. As visões foram um pouco diferentes, mas tudo foi mostrando agora para João aquilo que Daniel talvez não chegou a ver, mas João aqui está dizendo. E aí ele está dizendo assim, olha, Daniel, sela esse livro. Mas agora está dizendo para João, João, abra o livro, João. Não cele esse livro, João. Olha, eu penso o seguinte, nós estamos no tempo de abrir os livros, de pregar, de falar sobre a palavra de Deus, que nós chegamos agora no tempo que João estava João estava escrevendo para a gente. Tudo o que ia acontecer está acontecendo hoje. Tudo. Nós vemos ali em Daniel quantas coisas, quando a gente lê Daniel todo ali, a gente vê o que Daniel chegou a ver. São coisas. O poder que vai acontecer nesse mundo, a destruição. Agora, João está mostrando o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje. Ele disse, então, não cele, João, esse livro. Não cele, porque o tempo está próximo. Olha que verdade. E ele disse ainda que essas palavras são fiéis e verdadeiras. É o encontro do passado com o presente. Chegou o tempo, nós estamos vivendo o tempo. Nós temos que acordar e não ficar mais despercebido, porque a qualquer momento, tudo aquilo que a gente estava esperando aqui está acontecendo ali. Guerras, tremores de terras, morte, sabe? Pessoas poderosas com arrogâncias. Nós estamos vivendo o tempo presente. Que esta mensagem nós possamos acordar e saber que o tempo, nós estamos vivendo o tempo que João escreveu. O tempo que João, tudo aquilo que João viu, nós estamos vivendo agora. Espero que vai chegar a hora que nós vamos também ver aquilo que João viu. Esse é o momento que nós estamos vivendo para logo ver Jesus voltando. Que se eu estiver esperando esse tempo, não vai ter nenhuma surpresa para mim. A surpresa vai ser quando eu não estiver esperando. Essa é a minha mensagem de hoje. Amém.